com Hussein Halilu. O Sheikh Hussein é iraniano em missão no Brasil, religioso e teólogo xiita, e muito conhecido pelos ativistas e defensores da causa palestina e do eixo da resistência. Sheikh Hussein, bem-vindo ao programa e muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa noite a todos, muito obrigado. Nosso programa maravilhoso que vocês estão passando para levar mais informações, mais novas notícias para a sociedade. Agradeço pela essa tentativa. Nós que agradecemos, Sheikh, muito bem-vindo. E para iniciar a nossa conversa, então, a gente está falando para muitas pessoas, né? A gente tem um público bem diverso, que nem todo mundo conhece o islamismo. Então, a gente entende que esse programa ele também tem essa função de ser didático. E aí eu queria começar perguntando quais os fundamentos mais importantes do Islã xiita, e dentre esses fundamentos, queria uma atenção especial, se o senhor puder nos esclarecer, por favor, ao conceito de justiça. Em nome de Deus, seu clemente misericordioso, louvado seja Deus, seu Senhor do Universo, a paz dele esteja com todos os profetas que foram revelados para a humanidade. A crença islâmica, geralmente, que acreditamos, temos nos 5 pilares islâmicos, que um muçulmano acredita esses 5 pilares. Primeiro, o monoteísmo. Acreditamos que Deus é o único, poderoso, criou o mundo inteiro, não gerou, não foi gerado. Onisciente, onipotente. Segundo, acreditamos a profecia, 124 mil profetas que foram revelados para a humanidade. Desde o início, o profeta Adão, até o último deles, o profeta Muhammad, que todos eles foram revelados para guiar a humanidade à senda reta. O terceiro, juízo final. Acreditamos que, além dessa vida material, existe a outra vida, que é a vida eterna. Vai começar depois da morte do ser humano. A morte não é o final da vida humana, a morte é o início da vida eterna, que nesse parte também temos muitas palavras que precisamos estudar. O quarto, acreditamos a justiça. Justiça significa que Deus é justo, não injustiça ninguém, sempre ficar ao lado da justiça e ser humano também não injustiçar a outras pessoas. Que essa parte vão explicar mais. O quinto é imamato. Imamato significa 12 apóstolos do profeta Muhammad. Como que Jesus tinha 12 apóstolos, o profeta Muhammad tinha 12 apóstolos, Jesus tinha 12 apóstolos, Moisés tinha 12 apóstolos, o profeta Muhammad também tem 12 apóstolos, que todos eles foram martirizados no tempo deles. O último deles, ele está vivo, como a gente fala, como Salvador, estamos esperando o retorno dele, vai voltar para fazer a justiça no mundo inteiro. Esses 5 pilares islâmicos que um muçulmano, especialmente um xiita, que a gente fala seguidor da família do profeta, acredita. Entre eles existe a justiça, que dizemos que a justiça é muito importante. Justiça, o que significa? Justiça significa que, como que o Criador, Deus justo, criou o mundo com a sua justiça, outra vida vai julgar um ser humano com sua justiça, por isso o ser humano também deveria correr atrás da justiça. A justiça, às vezes, talvez tenha uma interpretação nos países ocidentais, mas o que o Islã fala, a justiça deveria ser que o ser humano deveria ser justo nos todos os assuntos.
na economia, deveria ser uma pessoa justa. Quando está apoiando um grupo, um partido, deveria apoiar todos os partidos, todos os grupos. Não deveria diferenciar entre os ricos e os pobres, deveria fazer uma justiça entre todos eles. Se o benefício de, digamos, um governo está chegando para uma região, uma cidade, deveria ser justo, a mesma coisa chega para outras cidades também, para outros povos que moram com dificuldades, uma classe baixa. Quando a gente trata com a justiça, significa que não vai existir uma classe baixa, classe alta. Não vai existir, porque você está tratando com toda a justiça. A justiça significa que na área de estudo não deveria ser diferença entre aqueles que são ricos, deixam os filhos numa escola com melhor professores, com melhor ensinamento, ele consegue passar para entrar, digamos, na universidade melhor área que é possível. Mas aquele que é pobre não tem condições, ele deveria estudar uma escola pública, às vezes passa dificuldade, não seja. Por isso, a justiça significa que você deveria tratar as pessoas, todos os assuntos, do mesmo jeito que está tratando com outras pessoas. Deveria ser uma igualdade entre digamos que a sociedade. Sheikh, boa noite. Boa noite. Ainda no sentido de difundir os símbolos do xiismo, o que significam as cores das bandeiras? Vemos bandeiras verdes, vermelhas e negras, e também tem a cor amarela da resistência. Cada cor tem um significado correto? Poderia nos explicar, por favor, sobre as cores, a importância das cores? A bandeira, como que sabemos, é um símbolo de cada país. Com certeza, cada país tem a bandeira de cada país tem um significado. Dentro do, digamos, o islamismo, também existem essas bandeiras. Por exemplo, a bandeira do Irã tem 3 cores. Tem esse verde, significa que não abaixa a cabeça para os opressores, não aceita ser humilhado. Tem a cor branca, significa que a paz, nós estamos atrás de paz, queremos paz com todo mundo, não queremos nada, briga com ninguém. Tem a cor de vermelho, significa que sempre a sangue vai vencer para a espada, para a arma. Significa a retaliação. Significa que quando os opressores atacam e matam, outro lado, a gente não vai abaixar a cabeça, vai se defender, vai lutar, vai existir a retaliação pela causa de ataque de qualquer dos opressores. Também existe a cor de preto, que significa o luto, como que no mês de Ashura as pessoas estão usando nos lugares, nas mesquitas, pela causa do martírio de Imam Hussein a.s. A bandeira vermelha, como eu falei, também significa a luta. Como que vocês sabem, existe a mesquita de Amkaran, no Irã, a mesquita do Imam Mahdi, e depois que o general digamos, representante de Hamas, Ismail Haniyeh, ele foi atacado, assassinado, e lançaram a bandeira vermelha
em cima do cúpula da mesquita de Ankara, significa que com certeza vai existir a retaliação, porque ele foi convidado com autoridades iranianas, foi assassinado dentro da casa dos iranianos. Por isso, isso também significa que vai ser uma retaliação pela causa desse ataque. Por isso, esses cores, geralmente, são a bandeira da resistência libanesa, Palestina também. Tudo isso significa que a resistência significa que tem que ficar firme no caminho e lutando pela causa da justiça, lutando pela causa de defender do seu território, do seu direito. Boa noite, obrigado por aceitar nosso convite. Muito bom estar com o senhor aqui. A gente tem uma última pergunta nesse intuito de difusão dos conceitos fundamentais, símbolos e conceitos. Então, a última pergunta aborda o conceito de resistência. Por que o dever do muçulmano é também exercer o direito e o dever de resistência? E qual é o conceito, dentro desse dever, da chamada defesa de perseguidos e oprimidos? Sim. Como que o livro sagrado, o Corão Sagrado, ensina para os muçulmanos que não deveria oprimir ninguém, não deveria atacar ninguém, não deveria incomodar ninguém, não deveria humilhar ninguém. Ao mesmo tempo, o Islã está falando que não deveria aceitar ser humilhado, não deveria abaixar a cabeça para os opressores, sempre tem que ficar ao lado dos oprimidos. Por isso, a história que passou na história islâmica que a gente estuda, existe a história de Imam Hussein, que é neto do profeta Muhammad. E no tempo dele, ele lutou contra os opressores, dizemos que podemos falar, os imperialistas no tempo dele. Ele lutou contra dizemos, esse pensamento, não aceitou dizemos, fazer um pacto com os opressores no tempo dele. Por isso ele entrou nessa batalha, mesmo que ele era com poucos companheiros. Mesmo que ele, dizemos que com poucas pessoas, todo mundo sabia que ele não vai, fisicamente, vai vencer para 30 mil pessoas no tempo dele. Mas ele falou que a morte é melhor para conviver com esses opressores. Por isso ele lutou nesse caminho. A vida de Imam Hussein tem uma lição para seguidor de Ahlul Bayt, para os xiitas. Geralmente para as pessoas que acreditam na liberdade, acreditam na justiça, seja muçulmano ou não muçulmano. Hoje existem as pessoas não muçulmanas que também acreditam do mesmo jeito. Por isso eles não abaixam a cabeça para eles. Começam a lutar nesse caminho, que qualquer lugar que existem os oprimidos, e ficam ao lado deles. Também qualquer lugar que existem os opressores, lutam contra esses opressores. Esse é um ensinamento para os muçulmanos, especialmente para os seguidores dizemos, a família do profeta Muhammad. Por isso, especialmente xiita, ficam bem firmes nesse caminho, como que hoje vocês estão observando, a resistência libanesa, a resistência do Iêmen, a resistência do Iraque, também a resistência na região, geralmente, está nessa luta para defender o direito dos oprimidos. Obrigado, Sheikh. Muito obrigado a vocês. Que Deus abençoe. Obrigada. Na edição de hoje, conversamos... Obrigado. Obrigada, Sheikh. Na edição de hoje, então, conversamos com o Sheikh Hussein Halilo,
religioso xiita iraniano, radicado em São Paulo. Muito obrigada, Sheikh, pela... E agora, antes do encerramento do programa, a gente volta com o Bruno para as últimas